Olá, você telespectadora. Olá, você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, desta sexta-feira, 19 de janeiro, aniversário de 57 anos de Praia Grande. Participam comentando as notícias com você, Roberto Mohamed, Ronaldo Serápicos, os dois advogados. Ontem, a Polícia Federal deflagrou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria e dessa vez mirou alguém que tem patente alta no bolsonarismo, o líder da bancada de oposição na Câmara, deputado do PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Serápicos. Olha, eu já disse várias vezes aqui que, embora eu tenha admiração pessoal pelo ministro Alexandre de Moraes, eu já disse aqui várias vezes que ele exagerou na mão em relação ao julgamento disso tudo. Ele entende, inclusive ele fala na entrevista dele para a Veja da semana passada, que ele fala que não foi baderna, que é aquilo que a gente tem dito aqui, o dia 8 foi golpe e tal. Podia haver na cabeça de alguns o objetivo de que aquela baderna poderia gerar uma reação das Forças Armadas que já tinham colocado a posição bem clara, não vai ter golpe. E a gente já cansou de explicar aqui por quê, e eu passei o governo Bolsonaro inteiro neste programa falando que não tinha a menor possibilidade de golpe militar no Brasil. Por quê? Por causa dos militares. Os oficiais de alta patente das três forças vêm de uma nova geração, que se formou nas academias militares do final dos anos 70 até o meio dos anos 80. Esses caras chegaram ao generalato. Eles têm uma outra cabeça, eles vêm da classe média, não é mais como era antigamente, que era das famílias de fazendeiros, gente de grana, que um ia ser militar. Não existe mais isso. A cabeça deles mudou. A própria ESG mudou. Esta Escola Superior de Guerra que existe hoje, que é uma escola de doutrina, ela não forma generais, ela é uma escola de doutrina, que foi fundada pelos americanos. Para quem não sabe, a Escola Superior de Guerra foi fundada pelos americanos no final dos anos 40, em plena Guerra Fria, com uma doutrina anticomunista total. Isso não existe mais. A própria ESG hoje se preocupa em reformular a estratégia das Forças Armadas brasileiras, sendo muito mais pragmática. Então, é lógico que o golpe não ia ocorrer, porque faltou a peça principal, porque aquele bando de baderneiros não ia conseguir dar golpe nenhum. Eu até concordo com uma parte desta operação e do que entende o Alexandre de Moraes. Os financiadores agiram para isso. É diferente a massa de manobra que quebrou tudo lá. Os financiadores atuaram nas duas pontas. Porque não eram peixes pequenos. Pressionando militares, como, por exemplo, se diz que o comandante da Marinha era simpático à ideia, pelo menos é o que vazou das últimas reuniões do Bolsonaro, e incentivando aqueles idiotas que foram massa de manobra e que quebraram tudo lá dentro. E, sem dúvida nenhuma, o comando da Secretaria de Segurança Pública de Brasília, que propositadamente ficou claro que tirou o policiamento da área para possibilitar aquilo que aconteceu. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes está certo nesse aspecto. Eu discordo de condenar 14, 15 anos de prisão um cara que quebrou porta do Congresso. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de critério. Eu seria a favor. Se um traficante preso na moto carregando droga, pegasse 20 anos de prisão, mas não ser solto porque ele estava nervoso na hora que ele estava andando de moto. Então não dá que o mesmo tribunal solta um dos maiores traficantes do país, que ele estava nervoso, não podia ser revistado, e condena a 14 anos uma pessoa que quebrou um relógio no Palácio do Planalto. Aí eu já acho que está faltando equilíbrio. Isso é diferente. Esta operação agora chega nos caras que financiaram. Aí sim. Eu acho que aí a gente vai conseguir descobrir quem estava apoiando essa ideia maluca. E é óbvio, a gente sabe vai acabar chegando no Bolsonaro. Bom, Paulo, boa tarde, Mohamed, boa tarde, telespectador do Opinião. Eu concordo com o Roberto, acho que tem toda a razão, houve um exagero de dosimetria,
Essa perseguição à ideia de golpe também, para mim, não tem muito sentido, porque não se configurou, até hoje não restou totalmente demonstrada o planejamento, preparação de se fazer um golpe, quer dizer, não existiram atos concretos para a realização do golpe, para que ele realmente ocorresse. Então, você ter uma simpatia, como o próprio Roberto falou, uma simpatia, uma pequena manifestação, uma ideia, e não trabalhar para que realmente ocorresse um golpe, não tem sentido para mim você ficar tentando cavocar a ideia de punir as pessoas pelo golpe. É aquela história que nós já conversamos, Paulo. É como se o cara falasse assim, olha, eu vou pegar meus 15 tanques de guerra que estão lá na garagem e vou invadir o Planalto, vou dar um golpe. Se o cara não tem os 15 tanques, isso é bravata, não é golpe. O cara não pode ser punido por uma ideia cretina, mesmo que a ideia seja legal, mas ela não foi executada, até porque não existia um meio de execução. E a partir do momento que o Exército não embarcou nessa barca furada aí, nessa ideia realmente esdrúxula, antidemocrática, acabou qualquer possibilidade de golpe. Então, o que aconteceu de fato lá foi a depredação do patrimônio público, a invasão das áreas públicas, manifestações de violência, né, agressão às autoridades de segurança, policiais e outras forças que tentaram evitar a depredação dos três poderes, e esses crimes têm que ser punidos. Talvez não com a mesma dosimetria que nós falamos, né, ou seja, a quantidade de anos de cadeia, porque se um sujeito cometeu um homicídio hoje, não fica na cadeia o mesmo tempo que essas pessoas aí, que a maioria delas iludida, acabou cometendo. Não é desculpa, não, tem que ser punido, tem que ir para a cadeia, mas você tem que ter realmente o bom senso. E esta fase da operação, de ir atrás de quem organizou, financiou, planejou e principalmente quem incitou a realização desses atos, porque as pessoas acreditaram em mentiras que foram ditas por um grupo de organizadores que ainda não está totalmente esclarecido. Então, para isso, precisa de investigação. E o que aconteceu aí com o deputado Carlos Jordi, teve um escândalo, todo mundo irritado, né, na ala bolsonarista, não tem motivo para isso, porque investigação faz parte do sistema democrático. Investigação é transparência. Se o deputado não tem nada a ver com essa história, se ele não deve nada, ele tem que simplesmente colaborar com as investigações. Falar, vocês querem ver minhas mensagens? Estão aqui. Você quer o meu sigilo telefônico? Pode abrir, porque eu não participei. Se ele não participou, ele não tem motivo nenhum para ter preocupação com a investigação. O que não pode é não ter investigação. Nós precisamos saber quem efetivamente iludiu essas pessoas todas. Né? 99% das pessoas que invadiram o Planalto foram iludidas por ideias, muitas vezes mentirosas, de que haveria a possibilidade das Forças Armadas iniciarem essa tentativa de golpe, que, na verdade, acabou nunca existindo. Agora, Mohamed, se as lideranças bolsonaristas no Congresso ficaram irritadas com essa operação aí contra o Carlos Jordi, as lideranças evangélicas nessa semana também ficaram muito bravas. Teve senador evangélico dizendo que não vai votar mais nada, porque aquela isenção de impostos dada a líderes religiosos por um ato declaratório interpretativo do ex-superintendente da Receita, Júlio César Vieira Gomes, na campanha, durante a campanha eleitoral do ano passado. Ela foi revogada pelo atual superintendente Robinson Barreirinhas por pedido do Tribunal de Contas da União. Paulo, essa resolução da Receita, que foi feita no final do governo Bolsonaro, justamente para garantir o apoio das igrejas maciçamente a ele, foi a maior vergonha que eu já vi no aspecto do direito tributário. Eu nunca vi coisa igual. A Constituição garante imunidade, não é isenção, ela garante imunidade tributária a templos de qualquer culto, ou seja, igrejas. E aí é outro negócio. Usam a igreja, lavam dinheiro através de uma emissora de televisão e ele volta para o proprietário. Até aí estava tudo certo, a gente tinha que aguentar esse tipo de coisa, que na minha opinião é uma interpretação extensiva da Constituição, porque elas têm imunidade desde que o dinheiro seja usado para atividades próprias da igreja. Não ter uma rede de televisão. Isso para mim é uma coisa absurda. Mas tem uma coisa, emissora de televisão, rádio, seja lá o que for.
Mas aí eles jogam na questão da teleevangelização e acabam conseguindo a isenção. Mas o que o Bolsonaro fez no final do governo dele? Determinou ao chefe da Receita Federal, secretário da Receita Federal, que fizesse. Dizer que os líderes religiosos, entenda-se aí Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia e outros mais, teriam a isenção para a sua pessoa física, por serem líderes religiosos. Você abriu a porta, eles não precisavam mais nem lavar dinheiro. Ou seja, tudo que eles recebem das suas igrejas estaria isento de imposto de renda. E estaria isento de qualquer imposto. Olhem só o absurdo, essa declaração é imoral. E é uma interpretação da imunidade tributária prevista na Constituição que não tinha cabimento, não tem como justificar. Agora começa a gritaria. Na verdade, essa isenção demorou muito. Se o Lula tivesse feito a revogação, por isso que eu falo que falta no governo Lula um pouco de coordenação. Faltou timing aí? Faltou timing. Não podia ter deixado passar um ano. Porque a resolução da Receita veio no final do mandato do Bolsonaro, pouco antes do primeiro turno. O certo era o Lula assumir revogando. Porque aí você negocia o ano inteiro já com isso afastado. Porque eles sabiam que era imoral e que não se sustentava. Não, você deixa um ano passar, o governo mostrar fragilidade para montar base no Congresso, e aí você revoga um ano depois. É onde eu falo que o PT peca pela desorganização. O início do governo foi muito lento. Ele já tinha que ter entrado rasgando. Ele revogou um monte de coisa em relativa a armas, por exemplo, já podia ter revogado essa decisão. Se ele revoga isso em janeiro, você tinha tido uma gritaria em fevereiro, mas já estava negociando mesmo para montar a base. Demorou meses para fazer isso. Isso já tinha sido esquecido. Não, os caras esperam um ano para chegar agora, quando você teve um ano de isenção para eles no exercício fiscal do ano passado, ou seja, o cara sentiu o gostinho da isenção. Olha o time errado. Não tem efeito retroativo? Não. Se você... Eu entendo que não. Eu entendo que não. Mas vê bem. Se tiver efeito retroativo, é pior ainda. Mas aí é que tá, Paulo. É sentir o gostinho do negócio. Sabe aquela velha... Nunca comeu chocolate? Você não sabe o que é bom. Você não vai viciar naquilo. Comeu a primeira vez, acabou. Então, quando você... Se ele tivesse revogado em janeiro, ninguém ia usar. Os caras não iam saber o efeito que isso ia ter. Mas você deixou um ano de isenção correr, e agora que chega a hora de usar isso no imposto de renda, como é que faz? O cara acostumou. Ele falou, porra, vou pagar tudo isso de imposto de renda? Ele falou, é a falta de timing que acaba gerando esse tipo de ato inconsequente e uma revolta na base do governo. O Opinião para o intervalo. Fica com a gente que na volta tem uma pergunta para cada um em relação a essa questão da isenção dos líderes religiosos. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, o Ronaldo Serápicos e o Roberto Mohamed estão analisando as notícias com você. No bloco anterior, a gente comentou a mexida no vespeiro que o governo Lula deu nessa semana ao revogar a isenção de tributos de líderes religiosos, que foi feita por um ato declaratório interpretativo pelo ex-secretário da Receita Federal, na gestão anterior, na gestão Bolsonaro. A Renata Arraes, procuradora do município de Santos ontem, ela disse que esse ato declaratório interpretativo feria, inclusive, a lei eleitoral, porque a lei eleitoral proíbe benefícios desse tipo em ano de eleição. Paulo, mas eu acho que o mais grave é que a lei, o ato em si, é inconstitucional. Esse que é o grande problema. Na verdade, foi uma medida descaradamente demagógica, por isso que teria efeitos aí sobre a eleição. E só que a revogação, por exemplo, nós estávamos falando no último bloco, ela não teria efeito retroativo, porque ela permitiu que eles tivessem essa isenção durante esse tempo, não poderia cobrar mais. Mas como ela é inconstitucional, e o Roberto falava isso no intervalo, a Constituição não gera direito adquirido, né? Se você ferir a Constituição e ninguém reclamar durante um tempo, isso não significa que você adquiriu o direito de poder continuar descumprindo a Constituição. A Constituição é muito clara que as instituições religiosas recebem esse benefício da imunidade fiscal
E é uma forma de que os parlamentares constitucionalistas encontraram de incentivar o Estado laico brasileiro, incentivar que as várias correntes religiosas do nosso povo miscigenado, né, criado por uma série de culturas, pudesse cada um desenvolver a sua religião com liberdade absoluta, e é por isso que a instituição, nunca o líder, nunca a pessoa física, não tem o menor sentido, não é o que está na Constituição e, portanto, seria ilegal. Como era um ato demagógico, tinha que ser revogado mais cedo ou mais tarde, provavelmente alguém entraria uma hora com uma ação direta de inconstitucionalidade, alguma coisa desse tipo. Com relação ao time, Roberto, nós precisamos lembrar que o presidente tinha como uma meta a reforma tributária e passou muito apertado no Senado, então era perigoso. É difícil a gente julgar isso agora, mas como medida política, eu acho que o governo ficou com medo de tomar algumas medidas radicais no começo que pudessem perder votos. Naquela altura do campeonato, comecinho do governo, se você perdesse 4 senadores, você não aprovava a reforma tributária. Mas aí que tá, Ronaldo. Você estava negociando, então era mais uma coisinha para colocar no bolo. Já falava, olha, eu vou te dar essa verba aqui, mas vai cair aquilo lá. Agora, quanto à resolução, ela é retroativa, porque, inclusive, a confusão que aluno de direito, estudante de direito faz, assim, são duas expressões latinas. Então vai pagar o imposto que não pagou em 2023? Precisa cobrar. Precisa cobrar. E aí é que eu acho que o governo podia ter feito uma manobra para dizer, olha, não vou cobrar. Não existe isso. Acontece o seguinte, é o chamado efeito ex tunc e o efeito ex nunc. Muita gente acha que o ex nunc é que volta, porque é nunca. Não é. O latim tem algumas armadilhas nisso. É o ex tunc. Ex tunc é o que volta para o passado, ex nunc é dali para frente. A inconstitucionalidade provoca o efeito ex tunc, porque é como se aquela norma jamais tivesse existido. O ex nunc é quando você está discutindo e declara a ilegalidade, por exemplo, ou vice formal, e aí você tem ex nunc, dali para frente. Então, é isso que a Receita chegou à conclusão agora. Se ela faz em dezembro, Ronaldo, eles jamais teriam sentido o gostinho da isenção. Então, o peso político seria menor, mas você deixa o cara um ano gozando dessa isenção, e aí quando você fala para ele, tá, e agora eu vou cobrar tudo de novo, aí você causa revolta. Naquela época não teria problema. Foi falta de timing. E ainda cobra retroativo, né? Não, os políticos em geral, eles têm um compromisso com as suas bases. Então não dava para o cara falar, olha, negociei e vou deixar para lá. Eles têm que fazer essa gritaria porque eles estão atendendo o público deles. Você sabe que deve ter muito parlamentar que concorda que isso é inconstitucional. O senador falou que não vai votar mais nada. Então, se ele não gritar, ele desagrada o público dele. Vamos ver se ele não vai votar mais nada. Duvido. Lógico, se ele ganhar talvez uma próximo de orçamento, ele vai. Os 2, 3 próximos projetos, talvez ele não vote, mas dizer que nunca mais vai votar, não. Agora, por exemplo, o senador sem voto de São Paulo. Ele vai berrar e vai fazer o quê? Ele está lá para se dar legal e porque sabe que não vai ganhar nem para síndico de prédio, se candidatar a alguma coisa. O cara era suplente do Major Olímpio. Então é lógico que vai... Agora, Mohamed... Isso aí é só a bravata e não vai. Mas a bravata seria muito menor se tivesse revogado em janeiro. Agora, tem uma pergunta cabeluda para você. Se a medida beneficiava líderes religiosos, por que você não vê padre reclamando, não vê pai de santo reclamando, só vê pastor evangélico reclamando? Porque os evangélicos baseiam o seu modus operandi no dinheiro. Eles também reclamam, só que a bancada evangélica é muito mais organizada. Mas a bancada evangélica tem católico também, não é só... Sim, mas qual é o dono de terreiro de Umbanda ou de Candomblé que ficou milionário pedindo doação? Não existe isso. Não sei, só o que pegou a mulherada toda, como é que era o João de Deus. O João de Deus. Mas aí são coisas esparsas. Agora, estas igrejas neopentecostais são baseadas no enriquecimento dos seus líderes. Elas se basearam nisso. Então, é lógico que é delas que vai vir a gritaria. Porque você tem que lembrar, a igreja mais rica do mundo ainda é a católica. Sim, então, mas a igreja católica como instituição, Ronaldo. Isso não tem nada a ver com não é o bispo milionário, não é o cardeal milionário, é a igreja. Entendeu? Mas só para deixar claro que não há nada em específico contra esta ou aquela religião. Não, a igreja católica é a que tem a maior proprietária de terras do mundo, né? A imobiliária é a maior empresa imobiliária do mundo. Mas o fato é o seguinte, a instituição... E que cumpre a sua tarefa cultural,
filosófica, tudo bem. O que não pode é você enriquecer um líder que não tem nada a ver com isso, ele tem que dedicar a vida dele à causa da sua instituição, não o contrário. Eu vou pesquisar, eu prometo, e trago na semana que vem algum padre reclamando disso aí, algum pai de santo reclamando disso aí, para mostrar que não é só evangélico que reclama. 7 milhões de empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas no Brasil, estão endividadas. E no mês de março começa aquele programa Desenrola, que já foi feito para pessoas físicas no ano passado, começa em março para essas PJs aí, para essas empresas. Eu acho muito positivo isso, essa preocupação do governo, como foi o caso da renegociação tributária. Eu acho que estava na hora mesmo do Desenrola passar para pequenas empresas ou empresas de pequeno porte. Eu acho que isso tinha que acontecer, já passou até da hora. Porque muitas empresas ainda estão pagando o custo do endividamento que começa durante a pandemia. E elas estão renovando isso, empurrando com a barriga, mas não conseguiram passar por aquele período, que foi um período para muitos sem receita, Paulo. Então é muita dívida acumulada. E como a gente sabe que banqueiro nunca dá nada para ninguém, não dá moleza para ninguém, eu acho que seria um momento adequado para estender o Desenrola. E o Desenrola, ele vai atingir basicamente, é sempre assim, quem é a ponta de lança é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos. E aí você acaba, os outros bancos, por causa da concorrência, acabam estendendo os programas. O Itaú resolveu até, surpreendentemente, sair na frente. E ele já estava anunciando o Desenrola antes dele ser aprovado. Ele sabia que ia sair e já estava comunicando às empresas que são devedoras dele que eles já poderiam utilizar taxas mais baixas e uma outra forma de renegociação. Eu acho extremamente positivo e estava mais do que na hora de fazer isso. Não adianta a gente ter só indicadores positivos na economia. Você tem que salvar o pequeno empresário, porque é ele que gera uma massa de empregos. Quando a gente está falando, por exemplo, da GM, da Volks, da Votorantim, eles têm um volume de empregados, sem dúvida nenhuma, são eles que determinam os índices de desemprego regional. Por exemplo, a Votorantim, na cidade de Votorantim, na região ali de Votorantim, Sorocaba, Itu, ela desequilibra. Digamos que ela fechasse uma unidade dela. Seria um caos para essas cidades. Você afeta diretamente a economia. Mas em cidades como São Paulo, como Santos, como Campinas, o pequeno empresário, ele conta muito na estatística de emprego. Porque são várias empresas que têm um empregado, 2 empregados, e que fazem a diferença na hora que se apura os índices de desemprego. Mais de 60% dos empregos são de micro e pequenas empresas, Sim, né? então, veja, a causa disso tudo é um sistema tributário absurdo que existe no Brasil, que agora começou a ser modificado, mas que não tem mágica, não vai mudar de um dia para o outro. Nós estamos simplificando o sistema tributário, que foi muito bom nessa reforma, mas nós não sabemos ainda qual é o impacto disso na carga tributária, principalmente dos pequenos. Tem muito pequeno, dependendo da área de atuação, serviços está na linha de frente aí, em que você pode haver um aumento de carga tributária. Então, nós estamos dando renegociações de dívidas há muitos anos para as empresas, e é super importante você salvar as pequenas empresas, mas um dia isso tem que acabar, porque isto não é uma forma justa, correta de você desenvolver uma economia. Nós estamos salvando esses caras aqui para não matar a economia. Mas um dia nós temos que acabar com essa história de perdão de impostos, porque isto é uma punição para aqueles que pagam seus impostos em dia. Tem um monte de gente que paga o imposto em dia e está sendo punido porque não vai ter os benefícios que alguém que se atrapalhou e que vai pagar isso sem juros, sem correção, sem nada, né? Nós tivemos uma barbaridade na época do refis, o primeiro refis lá atrás, em que você até teve alguns benefícios para algumas empresas, mas os grandes beneficiados foram empresas gigantes que não pagavam seus impostos e que fizeram um financiamento gigante que até hoje estão pagando e dão risada. Você tem uma empresa que apareceu naquela época, ficou demonstrado, a diretoria comprou um jato para os seus diretores e não conseguiu pagar o imposto. Aí entrou no refis e está pagando imposto até hoje. Cara, então temos que criar um sistema no futuro. Se tiver esse tipo de benefício, eu tenho que saber qual é o patrimônio dessa empresa. Eles deixaram de pagar imposto para comprar jato, para comprar lancha para os seus diretores?
não tem direito a financiamento. Antigamente usavam dinheiro do crédito rural para comprar picape, Pois fazer piscina na fazenda. Então, Tinha isso. eu preciso do financiamento do BNDES para comprar a minha picape gigante, aquelas turbo e tal. Então, uma hora isso tem que acabar. Salvar os pequenos agora é muito melhor do que o Refis, porque o Refis foi feito para os grandes, não foi feito para os pequenos. Esse agora, o Desenrola, é muito bom. Mas qual é a solução? A solução é a gente não sufocar mais o pequeno. Nós tivemos alguns benefícios tributários, como o Simples, que foi excelente para as pequenas empresas. Agora, nós corremos o risco desse sistema ser implodido pela nova reforma. Então, isso é muito mais grave e que pode comprometer as pequenas empresas para o futuro. Né? Salvar elas hoje é importante, mas o mais importante é garantir o futuro dessas pequenas empresas. O Opinião Litoral volta para, depois de intervalo, discutir a disseminação do conflito no Oriente Médio, com a entrada em cena de vários outros atores, além de Israel e Hamas. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, e a gente prometeu antes do intervalo discutir a crise no Oriente Médio que se alastrou, Ronaldo. Olha, Paulo, o Roberto tem um ponto de vista interessante que eu quero ouvir daqui a pouco, mas olha, preocupa todo mundo. É uma situação que a possibilidade de ela se alastrar para um conflito de grandes proporções, quase mundial, é muito grande. É bom a gente lembrar que o objetivo inicial do Hamas foi justamente afastar a perspectiva de entendimento entre a Arábia Saudita e Iêmen, que já tinha concordado, né, e Israel. Né? O objetivo é desestabilizar. Nitidamente a ideia era desestabilizar. Eles sabiam que não tinham nenhuma chance de ganhar, mas criariam um conflito que poderia se alastrar, e que é o que está acontecendo. Então o Roberto lembrou bem que você tem hoje grandes superpotências que estão começando a ter interesse no conflito. Então vai aparecer a China, a Rússia, que a Rússia ainda está muito enrolada lá com a Ucrânia, mas o interesse russo na região está muito claro também, é um grande produtor de petróleo e tudo mais, e você tem as grandes nações hoje com essa preocupação. Nós temos agora uma movimentação de tropas da OTAN no momento em que a Suécia entra para a frente, né, da OTAN, a Rússia evidentemente preocupada e esse barril de pólvora no Oriente Médio. O grande problema nosso aqui, na verdade, é econômico. Nós não vamos ter uma guerra nuclear no Oriente Médio, a única potência nuclear lá é a Israel, mas agora o Paquistão já teve aí uma rixa com o Irã, e é uma potência, não uma superpotência, mas é uma potência nuclear. O Paquistão tem armas nucleares, assim como a Índia. Então, a chance daquilo virar um barril de pólvora definitivo é muito grande. Mas o grande impacto para nós aqui, para o restante do mundo, realmente são os impactos econômicos que devem vir. Isso que o Ronaldo falou, por exemplo, o fato da Suécia, como a Finlândia, entrarem para a OTAN, o Putin é burro. Né? E outra, não entra na OTAN um país que está em guerra. Isso é vedado. Por quê? Porque um ato de guerra contra ele provocaria a ida dos demais. Eles vão entrar no... É que nem eu faço um acordo de mútua defesa, mas você já está brigando com alguém. Eu estou declarando guerra. Tem que entrar. Então isso não entra. E o Putin sabia que entrando na Ucrânia, ele impediria a adesão dela à OTAN. E se ele deixa acontecer, ele nunca poderia fazer. Então o timing foi correto. O que se critica ele é em relação aos comandantes militares dele, que traçaram uma estratégia muito ruim. Eu acho que houve um problema na informação da inteligência russa. Mas não no que ele fez diante dos planos estratégicos que ele tinha. E hoje os Estados Unidos estão, pelo seu próprio Congresso, travados e não vão dar mais nada para a Ucrânia. Todos esses outros conflitos só o beneficiam. O meu temor é que a coisa chegue, porque é preciso entender uma coisa. Quem não conhece a região acha que todos os árabes são unidos e odeiam Israel. Não é assim. O Irã e o Iraque têm características raciais diferentes. Nós vamos voltar, não precisa voltar lá para a antiguidade, quando o Irã era a Pérsia e o Iraque a Mesopotâmia. Mas eles não são árabes, não são países árabes. O Irã e o Iraque estão no Oriente Médio, mas não são árabes. Os árabes têm uma relação muito ruim com o Irã. Arábia Saudita, Iêmen, Catar. Por quê? Porque o Irã é um problema.
essa história de dizer porque ele é uma república islâmica, a Arábia Saudita também é um governo islâmico, mas eles sabem conviver com o resto do mundo. O Irã nunca soube. É o radicalismo. E para quem? E olhem só como a coisa lá é complicada. O Estado Islâmico é inimigo do Irã. O Estado Islâmico não é financiado fez pelo um Irã. atentado recente. Exatamente. Quem é inimigo da Síria? Ele é inimigo, o Estado Islâmico é inimigo de todo mundo. É aquele briguento que arruma briga com todo mundo. Dizem que é que nem jogar futebol com o Rich Blackmore do Deep Purple, que ele consegue brigar com os caras do time dele, do adversário, com o juiz, com todo mundo. Existe um perigo ali porque o Irã atacou uma embaixada americana. E os Estados Unidos não estão com 2 porta-aviões parados no Mediterrâneo por conta do Hamas. Você não vai parar. Cada porta-aviões daquele é maior que a Força Aérea de um país inteiro. E eles carregam também batalhões de fuzileiros navais para desembarque rápido. Você não vai parar 2 porta-aviões ali por causa de um grupo terrorista. É por causa do Irã. Não, a ideia é evitar que o Irã participe do conflito. Só que é o seguinte, se der motivo, a gente também realiza o nosso sonho, que é acabar com isto aqui. Que é o que eles querem. Para os americanos, acabar com o governo iraniano é a melhor notícia do mundo. Que se evitou sempre... os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein durante décadas. Por quê? Por causa da guerra Irã-Iraque. Eram os americanos que colocaram. Foram os americanos que deram força aérea para o Saddam Hussein, que equiparam o exército dele, para ver se ele conseguia. Mas ele era incompetente, ele perdeu, ele apanhou feio na guerra. Só que o Irã também saiu desmobilizado e logo depois, com os embargos americanos, agora ninguém vende arma para eles. Então, o meu medo é que os americanos realizem seu sonho, não vai ser fácil, porque é um exército fanático. A briga vai, você vê, o Estado Islâmico briga com todo mundo, a Síria quer brigar com os Estados Unidos e quer ir contra Israel, e a Arábia Saudita pressionada não vai saber para onde vai e vai atacar todo mundo também, e a coisa complica. A maior potência militar entre os árabes é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é aquele elefante que a hora que botar a pata, a hora que ela entrar, por isso que ela era essencial para aquele acordo. Muito dinheiro. Ela tem é a maior potência militar do Oriente Médio. O resto é fichinha. Ela é a única que poderia enfrentar Israel, digamos assim. Então, o acordo era essencial, porque deixar a Arábia Saudita neutra, aceitando a existência do Estado de Israel, era meio caminho andado. E o problema vem aí do país mais oportunista do mundo, que é a China. O circo pegando fogo no Oriente Médio. Todo mundo contra todo mundo. A Rússia fazendo o que quer na Ucrânia, porque os americanos agora não podem mais dar dinheiro para ela. A China invade Taiwan. A minha teoria é, olha, se eu invadir agora, eu vou chamar atenção. Mas se o circo estiver pegando no Oriente Médio, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eles vão invadir Taiwan. O problema é que a maior potência militar do mundo não vai ficar calada. Não vai ficar parada, porque os interesses em Taiwan, todo mundo sabe, é o diabo da fabricação dos chips. E aí, eu acho que a coisa pega. Nós vamos ter a coisa se espalhando e o Brasil pode ser seriamente afetado economicamente, como foi pela guerra da Ucrânia, por falta de insumos para a agricultura, e vai ser afetado pela guerra, uma guerra destrambelhada no Oriente Médio por conta do petróleo. Por mais que a gente tenha a Venezuela aqui do lado, o Maduro também não é um cara que dê para confiar, né? Então... O Opinião Litoral chega ao final, agradecendo as participações do Ronaldo Serápicos e do Roberto Mohamed com os comentários, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.